Há muito tempo, em uma remota vila no Brasil, cercada por uma floresta densa e sombria conhecida como a Floresta Escura, uma maldição se escondia nas sombras. A vila de São Luar enfrentava um pesadelo recorrente a cada lua cheia. Nas noites em que a lua brilhava no céu, a paz da vila era interrompida por aterrorizantes uivos e ocorrências inexplicáveis. Em São Luar, a floresta era evitada por todos durante a noite, mas não era apenas a escuridão da floresta que preocupava os moradores. Os rumores sobre criaturas bestiais que percorriam a floresta à noite eram inquietantes. Lobisomens, diziam os mais velhos, eram responsáveis pelo terror noturno. Eu, Rafael, era um jovem intrépido e corajoso na vila. Apesar das advertências dos meus pais e dos sussurros dos mais velhos, decidi investigar a maldição da Floresta Escura. Eu não podia permitir que o medo dominasse a vila. Na primeira noite de lua cheia, vesti roupas escuras, e munido de uma lanterna e uma faca afiada, adentrei a Floresta Escura. O medo estava à espreita a cada passo que eu dava, mas minha determinação me impelia adiante. Eu precisava descobrir a verdade sobre os uivos que ecoavam na noite. Não demorou muito para que eu encontrasse a primeira criatura. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, e suas garras eram afiadas como lâminas. A batalha que se seguiu foi uma luta intensa. O lobisomem era ágil e feroz, mas minha determinação era mais forte. Com um golpe preciso, consegui afastá-lo, e ele fugiu para a escuridão. Eu sabia que minha batalha estava apenas começando. A cada passo que dava mais fundo na floresta, mais lobisomens surgiam, atraídos pelo som da luta. Minha lanterna iluminava apenas uma pequena área ao meu redor, deixando o restante da floresta na escuridão. Minha luta pela sobrevivência continuou por horas, com as criaturas se escondendo nas sombras e atacando de surpresa. Eu estava ferido e exausto, mas sabia que não podia recuar. Durante uma breve pausa, enquanto eu retomava o fôlego, notei uma construção antiga, uma espécie de cabana abandonada na clareira. Decidi investigar. O interior da cabana estava coberto de teias de aranha e poeira, mas o que mais me perturbou foi o altar no centro da sala. Sobre ele, uma estatueta sinistra de um lobo, com olhos rubros e dentes afiados. A estatueta estava manchada de sangue seco, e minha mente começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Aquilo era um santuário de adoração, e os lobisomens deviam reverenciar essa entidade terrível que estava por trás da maldição da Floresta Escura. Com minha determinação renovada, eu sabia que precisava encontrar uma forma de quebrar o vínculo entre os lobisomens e a entidade maligna. Eu deduzi que a estatueta era a chave, então a peguei e a quebrei em pedaços. No momento em que a estatueta se partiu, um uivo angustiado ecoou pela floresta, mas o som tinha um tom de libertação. Os lobisomens que ainda estavam nas proximidades fugiram em desespero. A maldição da Floresta Escura estava quebrada. A lua, que outrora era um sinal de medo, agora brilhava no céu como uma bênção. A vila de São Luar estava finalmente livre do pesadelo que a assombrava por tanto tempo. Mas eu sabia que as lembranças das minhas lutas na Floresta Escura seriam cicatrizes na minha alma, lembrando-me do preço da coragem e da determinação. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Era uma vez, numa vila escondida nos confins da Amazônia brasileira, onde o tempo parecia ter parado, e o mundo moderno não ousava se aventurar. A aldeia de Javari era cercada por densas florestas e envolta em mitos e lendas.
Entre as narrativas mais aterrorizantes estava a lenda de uma alcateia de lobisomens que aterrorizava a vila nas noites de lua cheia. A vila de Javari vivia em constante medo. Nas noites de lua cheia, os uivos ecoavam pela floresta, e os habitantes trancavam suas portas e janelas, rezando para que os lobisomens não os encontrassem. Muitos acreditavam que a alcateia era uma maldição que pairava sobre a vila por gerações. Eu, Miguel, nasci e cresci em Javari, e a lenda dos lobisomens era parte intrínseca da minha infância. Quando me tornei adulto, decidi que era hora de enfrentar o passado da minha vila e resolver o mistério que nos afligia há tanto tempo. Minha busca começou com a coleta de histórias antigas, as quais eram transmitidas de geração em geração. Encontrei registros empoeirados e diários antigos que mencionavam avistamentos de lobisomens ao longo dos séculos. Esses registros revelaram um padrão intrigante: os lobisomens atacavam apenas uma vez a cada década, sempre na mesma área da floresta, próxima a uma antiga árvore, conhecida como a Árvore dos Lobos. Isso despertou minha curiosidade e decidi investigar mais a fundo. Na primeira noite de lua cheia em que me embrenhei na floresta, uma sensação arrepiante percorreu minha espinha. A floresta estava imersa em silêncio, como se as criaturas da noite aguardassem minha chegada. A Árvore dos Lobos estava no centro da clareira escura, majestosa e sinistra. Enquanto eu examinava a árvore, um uivo assombrou o ar noturno. Fui cercado por uma alcateia de lobisomens famintos, olhos amarelos brilhando na escuridão. A batalha que se seguiu foi uma luta pela minha vida. Munido de coragem, defendi-me com minha faca, mas os lobisomens eram ágeis e implacáveis. Minha luta continuou durante horas, com os uivos noturnos ecoando na floresta. Finalmente, enquanto o primeiro raio de sol despontava no horizonte, a alcateia recuou, desaparecendo nas sombras da floresta. Eu havia sobrevivido, mas o mistério estava longe de ser desvendado. Durante as noites de lua cheia seguintes, continuei a investigar a Árvore dos Lobos. Descobri inscrições ancestrais esculpidas na árvore, que mencionavam um pacto com uma entidade misteriosa conhecida como o Lupus Umbra, a Sombra dos Lobos. O pacto dava à alcateia poderes sobrenaturais, mas ao custo de suas almas e humanidade. Decidi quebrar o ciclo e libertar a vila de Javari dessa maldição. Com a ajuda de um xamã local, realizamos um ritual para selar a entidade Lupus Umbra. Era uma tarefa árdua, que envolvia enfrentar as criaturas em uma batalha espiritual. Foi uma noite de horror e sacrifício. Com a entidade selada, a maldição que assolava a vila de Javari foi quebrada. A lua cheia não mais trazia terror, e os uivos dos lobisomens se calaram para sempre. A vila pode finalmente viver em paz, livre do legado sinistro da alcateia. A minha jornada como caçador de lobisomens que enfrentou a lenda da Floresta Escura se tornou uma história lendária na vila. No entanto, o que aconteceu nas profundezas da Floresta Escura deixou cicatrizes em minha alma, um lembrete constante de que, às vezes, enfrentar os horrores do passado é a única maneira de encontrar a paz no presente. Na cidade costeira de Lobisvaldo, situada no nordeste do Brasil, uma sombra ancestral pairava sobre a população. As lendas falavam de uma linhagem amaldiçoada, descendentes de um misterioso lobisomem chamado Valdo, cuja presença na cidade remontava a gerações. Na noite de lua cheia, o terror se materializava quando a herança sombria despertava. Eu, Clarissa, havia crescido ouvindo as histórias de Lobisvaldo. A linhagem amaldiçoada era parte intrínseca da história da cidade, e muitos acreditavam que era uma maldição que nunca poderia ser quebrada. No entanto,
Minha curiosidade e determinação me levaram a investigar as raízes dessa maldição. Na primeira noite de lua cheia em que decidi adentrar na floresta que cercava a cidade, o vento sussurrava segredos antigos, e a escuridão era opressiva. Os uivos ecoavam como um aviso do que estava por vir, mas eu estava decidida a enfrentar a herança de Lobisvaldo. Não demorou muito para encontrar a primeira criatura. Seus olhos selvagens brilhavam na escuridão, e seus pelos eram negros como a noite. A batalha que se seguiu foi intensa, com o lobisomem atacando com ferocidade. Minha coragem era minha única defesa, e minha lanterna iluminava apenas breves lampejos de seus olhos amarelados. A luta continuou durante horas, com os uivos noturnos ecoando pela floresta. Eu estava exausta e ferida, mas minha determinação não vacilou. Eu sabia que precisava descobrir a origem da maldição que assolava Lobisvaldo. Minha busca me levou a uma biblioteca empoeirada na cidade, onde descobri registros antigos que mencionavam o misterioso passado de Valdo, o primeiro lobisomem da cidade. Contavam que ele havia feito um pacto com uma entidade sobrenatural nas profundezas da floresta, ganhando poderes inimagináveis em troca de sua humanidade. Com essa revelação em mente, decidi investigar as profundezas da floresta, onde se acreditava que o pacto havia sido selado. Lá, encontrei a Árvore de Sangue, uma árvore antiga com inscrições escuras e raízes retorcidas que contavam a história do pacto. A árvore era o epicentro da maldição, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de quebrar o acordo. Com a ajuda de um xamã local, realizei um ritual antigo para romper o pacto com a entidade sobrenatural. A batalha espiritual que se seguiu foi a mais aterrorizante de todas. Sombras escuras e sinistras tentavam me arrastar para a escuridão, mas eu me mantive firme. Com o ritual completo, a floresta tremeu, e um uivo agonizante ecoou pelo ar. A maldição que pairava sobre Lobisvaldo foi finalmente quebrada. A lua cheia não mais trouxe terror, e a cidade podia, finalmente, viver em paz. A história da caçadora que enfrentou a herança de Lobisvaldo se tornou uma lenda na cidade, um lembrete de que, mesmo nas noites mais sombrias, a coragem e a determinação podem prevalecer sobre o passado assombrado. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.